No resumo diário da novela A Viagem, Andressa se mete na briga, dizendo que o marido está faltando com o respeito com a sua mãe, mas o cara não quer saber e diz: "Você mete uma coisa na sua cabeça, Andressa. Quando voltar dessa viagem, vai ter que escolher. Ou fica com a sua mãe, ou fica com o teu marido." E no escritório de arquitetura, Mauro comenta com os colegas que Theo não está bem e está indo até a clínica para visitar o amigo. O telefone toca e é o Maneco. Mauro volta correndo para atender a ligação e descobre que o projeto do mini shopping voltou para o escritório. Enquanto isso, Alexandre continua vagando pelo Vale das Sombras, fugindo das almas penadas que querem arrastá-lo ainda mais para as trevas. Ismael, por sua vez, conta a Regina que tem gente na sua cola e acha que os dois vão ter que se mandar. A mulher diz que o amante colocou tudo a perder por causa da sua vingança, mas o sujeito diz que eles podem dar a volta ao mundo, pois dinheiro é o que não falta. Regina lembra de Bia, mas o sujeito avisa que pretende levar a garota com ele. Bem na hora, a menina chega e ele trata de convencer a garota a viajar, dizendo que, diante da magnitude da viagem, a escola não tem importância. Beatriz avisa que Estela não vai deixá-la sair do país, mas Ismael garante que vai convencer a ex-esposa a autorizar a filha a acompanhá-lo. E, naquela noite, os dois vão até a casa de Estela, que diz à filha que a coordenadora da escola ligou, preocupada com as faltas da garota. Bia explica que andou dormindo muito tarde e teve dificuldade de acordar, mas comenta que tem uma novidade para contar a ela e diz que vai conhecer a Europa. Tentando ser imparcial, a mulher diz que aquilo é muito bom e quer saber se a garota e o pai pretendem viajar nas férias. Ismael conta que, na verdade, está pensando em viajar em seguida. Bia continua saboneteando a mãe, tentando conseguir a permissão dela, mas Estela é firme e avisa que, apesar de sentir muito decepcionar a filha, não pretende deixar que ela abandone a escola para viajar e manda Ismael transferir a trip para a época das férias, depois das provas finais do colégio. A garota fica brava e começa a discutir com a mãe, mas Estela deixa claro que não vai compactuar com aquilo e é melhor deixarem para as férias. Ismael avisa que a garota vai viajar de qualquer jeito, mas Estela avisa que nenhum juiz vai permitir que uma menina de 15 anos saia do país sem a autorização da mãe. O sujeito tenta ser intimidador e avisa: "Olha aqui, Estelinha. Eu vim aqui, na sua casa, com a nossa filha, com um amigo, em paz. Agora, se você quiser medir forças, tudo bem. Porque eu tenho como tirar a Beatriz do país sem precisar de assinatura de ninguém. Por isso, a Beatriz vai." Otávio caminha triste pelo além e encontra André, que pergunta ao espírito do advogado se ele estava à sua procura. O sujeito diz que sim e ainda comenta que o mestre já deve saber o motivo. André então diz: "Você quer voltar à Terra para rever certas pessoas. Isso é possível, mas depende de você. Você tem que estar em perfeito equilíbrio para rever certas pessoas amadas e depois retornar para continuar sua evolução espiritual. Pense bem, você acha que está em condições de fazer esse retorno?" Diante da afirmativa de Otávio, André manda o cara fechar os olhos e se concentrar na pessoa que ama. De repente, o advogado se vê de volta à sua chácara no Rio de Janeiro. Ele consegue entrar na residência em sua forma etérea e vê Dudu conversando com Glória, enquanto Tato aparece enxugando mais uma garrafa de uísque. A governanta tenta enfiar um pouco de juízo na cabeça do rapaz, mas ele desdenha a mulher e diz: "Em primeiro lugar, dona Glória, eu não te devo nenhuma satisfação. Em segundo, eu sou dono do meu nariz. E agora, eu mando nessa casa. Quem mandava aqui está morto, enterrado e esquecido." Glória fica brava e contesta na alegação do moço e diz, enquanto manda Dudu, que estava ouvindo a conversa, ir para seu quarto: "Olha que eu não posso ficar quieta diante das coisas que eu estou vendo. Meu Deus, está tudo errado." Porém, Tato não baixa a crista e responde: "Não diga. O que foi que eu fiz para te deixar tão nervosinha assim? E por causa do jeito como falo do meu pai? Que coisa ridícula. Você não consegue mesmo esconder que era caída pelo velho, né? Só faltava se deitar no chão para ele pisar em cima. Capacho." A mulher fica ainda mais indignada e exige respeito, mas o rapaz continua desacatando a governanta e diz: "Ah, corta essa, Glória. Eu sou macaco velho. Eu sei que você está com esse japonês só para não ficar solteirona. Imagina se ele soubesse o que já passou aqui em casa. Sabe, eu estou com vontade de ter uma conversinha particular com ele e explicar umas e outras, sabe? Acho que é o meu dever de patrão." Dudu resolve entrar em cena e defende Glória, mas Tato não para de falar e, com o retrato do pai nas mãos, dispara: "A Glória sabe que eu estou falando a verdade. Anda, fala a verdade pra ele. O Eduardo não é mais nenhum garotinho, não. Que romântico. A criada fiel, que dedicou a vida inteira para cuidar da família do patrão. Vai, fala aqui na minha cara que eu estou mentindo. Está morrendo de saudade dele, não está? Anda, fala." Otávio, do além, mais concentrado em sua antiga residência, acaba visualizando os filhos se pegando no pau e fica preocupado.
Glória se mete na briga e, usando a energia do falecido patrão, que enviou sua força a ela pelo espaço, arranca Tato de cima de Dudu, jogando o rapaz longe. A mulher então, tomando fôlego, diz: nunca mais se atreva a levantar a mão do seu irmão. Eu exijo que você me respeite. Ouviu bem? Eu não estou pedindo. Eu exijo respeito. Deu para entender? Otávio, então, comenta com seus amigos espíritos que ficou decepcionado com o que acabou de ver acontecendo em sua casa, e coisa e tal. Mas insiste em voltar à Terra para ver Diná. E na vila, Zeca e Sofia tentam se acertar, rolando até um beijo apaixonado entre os dois, mas acabam discutindo outra vez, e a garota deixa claro que não vê mais motivo para os dois continuarem juntos. Sofia, cheia de raiva, joga umas verdades na cara do marido e não dá o braço a torcer, afirmando que mesmo que os dois se separassem, ele jamais seria prejudicado na sua carreira ou financeiramente. Lisa, por sua vez, janta na casa de Diná, mas Patty enche o saco da cabeleireira para que as duas brinquem juntas. Estela aparece e conta que Ismael aprontou mais uma e agora quer levar Bia para a Europa. Maroca, totalmente fora da casinha, resolve perguntar: por que você está tão nervosa? Isso não é tão ruim assim. Quando eu era moça, eu ficava olhando aquelas fotografias de Roma. A vontade que eu tinha de conhecer o Coliseu. Diná tenta acalmar a irmã, garantindo que vai resolver mais aquela situação. Lisa, vendo que a situação seria, decide ir embora, avisando que precisa aparecer em casa, pois seu pai acha que ela está fazendo um curso de maquiagem em São Paulo. Preocupada, Estela conta à mãe que perdeu a vontade de viver e ainda conta que Diná só convida Lisa para ir à sua casa, para que a mocinha possa se entrosar com Patty, pois a mulher quer que a cabeleireira fique no lugar dela quando partir dessa para melhor. Nesse meio tempo, Daniel diz a Otávio que ele não estava preparado para voltar à Terra. Mas o advogado alega que não consegue se conformar com o que visualizou na sua antiga casa, quando seus filhos brigaram. O sujeito diz que Júnior está muito mudado e precisa fazer alguma coisa para ajudar o rapaz. Júlia, que acompanha o marido que teve em sua última encarnação, diz a ele que não pode intervir, pois Tato precisa passar por toda aquela experiência para crescer. E, naquela noite na pensão, Tibério aparece na cozinha de pijamas e diz a Sininha que não é de bom tom os dois estarem sozinhos ali. Só que, para a surpresa dele, Sininha deixa claro que não deve nada a ninguém e por isso não vê nada demais naquela situação. A dona da pensão decide então contar que ouviu a conversa que o hóspede teve com o mascarado na praça há alguns dias. Mas Fátima surge do nada e quer saber o que os dois estão fazendo ali, àquela hora da noite. Sininha dá uma desculpa esfarrapada, dizendo que uma lâmpada queimou, e Tibério embarca na mentira, dizendo que a mulher pediu que ele ajudasse a trocar. Fátima não se envolve, e as duas começam a discutir, até que Sininha se enfurece e diz à amiga que ela precisa deixar de ser inserida. Tibério tenta amenizar o clima tenso e diz que Sininha estava contando um segredo a ele, e Fátima aproveita para se dependurar no pescoço do sujeito, deixando a dona da pensão ainda mais furiosa. Nana chega à pensão acompanhada por Hélio, e Fátima resolve se esconder para ver o que vai rolar entre os dois, e acaba presenciando o beijão que o delegado decidiu aplicar na dançarina. Enquanto isso, Diná continua falando a mesma cantilena para a irmã, que não se conforma com a ideia da mulher em querer deixar de viver, para desfrutar outra vida ao lado de Otávio no astral. E Estela, por sua vez, muda de assunto e comenta que pode mesmo perder a filha de vez para Ismael. Mas Diná surpreende a irmã, dizendo que tem um triunfo, porém pretende contar para ela somente mais tarde. No além, Otávio tenta encontrar uma saída para voltar à Terra e rever Diná, se lembrando dos últimos momentos que passaram juntos, antes do seu acidente fatal. Na vila, Carmen está inquieta e Agenor pergunta à moça se o problema é ele. A moça diz que não. E o sujeito acha que ela está triste porque sente a falta de Lisa, que já está há mais de uma semana fora. O taxista decide então mudar de assunto e diz: Carmen, olha, eu preciso te contar uma coisa muito chata. Eu levei o maior fora da paróquia. Eu me declarei a ela. Eu fiz um pedido de casamento legal. Eu disse que estava apaixonado. Abri meu coração. Ela não deu nem bola. A moça então quer saber se foi Fátima quem ele pediu em casamento e coisa e tal, mas o sujeito, indignado com a pergunta, responde: Carmen, eu não toquei no nome da Fátima. Eu tô falando da Sininha. Eu fui enganado o tempo todo, sabe? Aquelas poesias, aqueles versos, aqueles que eu te mostrei. Eu pensei que ela era a que escrevia. Nada disso. Ela copiava, sabe? Era tudo mentira. Eu copiava de um livrinho. E por ainda por cima, ela riu na minha cara. Lisa acaba chegando em casa e o taxista quase morre de emoção ao ver a filha, dizendo: Oh, meu Deus, até que fim, você tá de volta. Oh, Lisa, minha filha, você tá de volta. A cabeleireira, depois de abraçar o pai,
diz que está tudo bem e vai cumprimentar a amiga que diz que está precisando muito conversar. Só que Agenor decide se meter na história e diz que, primeiro, Lisa tem que contar a ele todas as novidades. E Lisa, percebendo que Carmen realmente precisa se desabafar, consegue se desvencilhar do pai, avisando que vai tomar um banho e trocar de roupa, pois acabou de chegar de viagem. O taxista acaba se convencendo, mas avisa: "Ô Carmen, não aluga a minha filha, eu quero saber de tudo, viu? Se tem possibilidade de você ganhar mais dinheiro, se tiver uma oferta de trabalho... Ah, sabe, tem um colega lá no ponto que me disse que em São Paulo não tem táxi. É muito difícil encontrar um táxi livre. Então, eu tava pensando que..." Lisa entra no quarto, interrompe o falatório de Agenor. Carmen, por sua vez, pergunta à amiga como Theo está, e Lisa conta que o namorado está melhor. Mas muda de assunto, e diz que jantou na casa de Diná, com a mãe dela e a filha. Desacorçoada da vida, Carmen comenta que, pelo menos para a amiga, as coisas estão dando certo e coisa e tal, mas Lisa percebe a tristeza da moça e quer saber o que realmente está acontecendo. Com lágrimas nos olhos, Carmen pergunta a Lisa se ela lembra de Adonai. A cabeleireira diz que sim, e ainda se recorda que o cara era o sujeito com quem a amiga iria se casar. Perguntando se ela descobriu alguma coisa sobre o sujeito, ou se soube se ele ainda está vivo. Carmen, então, contendo o choro, responde: "Ele tá mais vivo do que você imagina, Lisa. Sabe quem é o Adonai? É o mascarado." Lisa não consegue acreditar no que está ouvindo, e acha que a amiga está brincando. Porém, a moça jura por tudo quanto é santo que está falando a mais pura verdade e confessa: "Eu só tô dando um tempo porque eu preciso me acalmar um pouco. Eu tô muito angustiada. Eu não sei, Lisa. Eu tô com medo até de pensar nas coisas que eu tô com vontade de fazer." Curiosa, Lisa pergunta a Carmen se ela tem certeza do que está dizendo e quer saber quem contou todo aquele babado para ela. E ela responde: "Dona Sininha me contou." Lisa então cai na risada e comenta: "Ah, que Dona Sininha, Carmen. Dona Sininha não sabe de nada. Como é que ela ia descobrir uma coisa dessa?" E Carmen explica que a dona da pensão ouviu o mascarado conversando com Tibério na praça perto da vila e simplesmente ficou pasma com o que tinha escutado. Carmen ainda diz: por que ela ia mentir? Se nem ela não sabia da história, por que ela ia inventar, Lisa? "Ah, quer saber? Eu vou lá, viu? Eu vou sim. Eu tô muito angustiada. Eu quero fazer um monte de perguntas pra ele. Eu quero saber um monte de coisa. Eu tô confusa." Lisa tenta impedir a amiga de fazer uma besteira, mas não adianta, pois Carmen está decidida e diz: "Eu só quero uma explicação dele, Lisa. Eu só quero que ele olhe pra mim e me fale por que ele sumiu da minha vida. Acho que isso eu mereço. Acho que eu mereço pelo menos uma explicação." Alguns minutos depois, Carmen invade a casa do mascarado e, furiosa, pergunta ao rapaz por que ele fez tudo o que fez com ela. O rapaz, sem saber de nada, fica surpreso com a atitude da garota, mas ela continua falando e diz: "Por que você sumiu da minha vida sem me dar nenhuma explicação? A gente ia se casar, a gente se amava. Quer dizer, eu te amava, né? Porque agora eu tô vendo que eu não era nada pra você. Mas pelo menos me responde, Adonai. Por quê? Eu quero saber, meu Deus. Eu quero saber. Que mal eu te fiz pra merecer um castigo desse? Só de pensar no que eu sofri, meu Deus. Sofri pensando que você já estava morto. Mas lá no fundo do meu coração, eu ainda tinha uma pequena esperança que você voltasse. Até isso você tirou de mim. Você se aproximou de novo. Você me fez ficar sua amiga. Você me fez confiar em você. Eu te contei a minha vida toda, Adonai. Eu só queria que você me dissesse pra quê. Hein? Por diversão? Me fala. Se divertiu muito, Adonai? Foi muito divertido? Me diz." O mascarado resolve reagir e escreve num papel que queria ficar perto, mas ao mesmo tempo também queria ficar longe de você. Porém, gostaria que ela soubesse de toda a verdade. Furiosa, Carmen dá um tapa no bloco de notas do sujeito e começa a gritar dizendo: "Mentira sua! Mentira sua! Outra mentira sua! Eu não acredito em nada disso. Para, Adonai! Pelo amor de Deus, para com essa palhaçada. E fala comigo! Fala comigo! Fala! Fala! Eu quero ouvir a tua voz! Fala! Tem que ter pelo menos a dignidade de me dar uma explicação, porque eu mereço. Fala, se você é homem." O mascarado tenta explicar que não consegue falar, mas a moça está tão furiosa que não entende os gestos dele. O rapaz, então, decide mostrar a Carmen a reportagem que saiu sobre seu acidente. E ao ler a notícia, Carmen fica ainda mais apavorada com tudo o que está descobrindo e exclama: "Ai, droga! Meu Deus! Mas como? Como foi que isso aconteceu? Quando? Quando? Como eu nunca soube disso, Adonai? Por que você nunca me procurou para me contar? Eu te amava tanto. Você foi incapaz de confiar no meu amor. Nada podia destruir o que eu sentia por você, Adonai. Mas eu estou vendo. Estou vendo que você nunca me amou mesmo. Para! Nunca me amou. Se você me amasse, claro,
Você teria confiado em mim? Nunca teria me deixado naquele desespero. Eu nunca teria deixado Adonai. Lógico, você não me queria mais do teu lado. E claro, mas você podia. Você podia pelo menos ter me contado, Adonai. Você podia, sim. O que te impedia de me contar? O rapaz tenta de todo jeito explicar que perdeu o rosto no acidente, mas Carmen não quer acreditar e diz que ele está inventando mais uma mentira e alega que iria ficar com ele fosse o que fosse. Desesperado, o mascarado explica que ela não iria querer ficar com ele se visse seu rosto. Mas Carmen não aceita e afirma que o amor dela era inabalável. Furiosa, a mulher diz: "Que ótimo, Adonai! Que maravilha! Eu não ia te querer mais." "Ótimo! Agora você joga o problema para cima de mim. Eu não ia te querer mais." "Não, seu Adonai, não. Porque foi você que não me quis mais. Foi você que me deixou." Adonai então pergunta à antiga namorada se ela ainda sente algo por ele. E a garota diz que o amou profundamente. Só que o cara que ela ama é diferente. Não é um covarde que se esconde atrás de uma máscara. Indignado com tudo o que está ouvindo, Adonai resolve tirar a máscara e mostrar seu rosto deformado para Carmen, que não consegue esconder a surpresa. Já em casa, Carmen conta a Lisa sobre o rosto de Adonai e diz que quando viu aquilo, teve que sair correndo, de tão assustada que ficou com a aparência do antigo namorado, e ainda confessa que agora está começando a entender por que ele desapareceu. Ela ainda confessa que não conseguiu dizer nada para Adonai antes de sair correndo da casa do rapaz, e comenta: "O susto foi tão grande que eu só queria sair da frente dele. Minha vontade era gritar: o rosto dele tá horrível. Ai, Lisa, você não imagina o que eu senti. Ai, meu Deus. Saber que aquela coisa horrorosa, aquela coisa desfigurada, era o que restava do único homem que eu amei na vida." Lisa, então, tentando acalmar a amiga, diz: "Você levou um baita susto. Foi um choque para você. Olha, você tem que pensar se o fato dele estar com o rosto assim, deformado, se isso faz com que você não goste mais dele, entendeu? Porque você, poxa, amiga, você era apaixonada por ele." Carmen, entretanto, diz não saber mais de nada e chega até a desejar que o ex-namorado estivesse morto. Vendo que não adianta argumentar com a amiga naquele momento, Lisa avisa que vai até a casa do mascarado, que, provavelmente, também está sofrendo. Minutos depois, Tibério e Sininha chegam à casa do vizinho. A dona da pensão faz a meia-culpa e pede desculpas por ser tão fuxiqueira, mas Adonai muda de assunto e conta que Carmen esteve ali, comentando que a moça fugiu correndo quando viu seu rosto deformado. Deprimido, o mascarado conta que sabe que é um monstro e coisa e tal, mas Tibério manda o amigo parar de falar tanta besteira, enquanto Sininha se mete na conversa dizendo: Não, pera aí. Não é não. O que é isso? Como é que ela pode ter feito uma coisa dessas? Você não é monstro coisa nenhuma, não? Mas o que aquela lambisgoia pensa que é?" Tibério decide se aprofundar no assunto e pergunta ao amigo se ele chegou a contar que foi morar na vila para ficar perto da antiga namorada e coisa e tal. Adonai diz que não só contou tudo o que fez para ficar ao lado dela, mas que também ama a moça com todo o seu coração. Sininha quase morre de remorso e garante ao rapaz que Carmen ainda vai se arrepender do que fez. Assim que o casal sai, o mascarado decide arrumar as malas para ir embora daquele lugar e acaba encontrando, esquecida dentro do guarda-roupas, uma foto antiga dele com sua ex-namorada, mas decide deixar o porta-retrato para trás. A campainha toca e Elisa, que decide arrastar as malas do rapaz de volta para a sala, dizendo que ele não vai a lugar nenhum, e ainda comenta: "Eu sei que você está chateado, triste com tudo o que aconteceu hoje, mas eu vim te pedir, do fundo do meu coração, para você não ir embora, não. A Carmen não fez por mal. Ela não esperava. Ela ficou nervosa. Perdoa a fraqueza dela. Se ela souber que você foi embora por causa dela, ela não vai se perdoar nunca. Deixa eu ver teu rosto. Deixa eu ver." E com todo cuidado, remove a máscara do rosto de Adonai. Para a surpresa do mímico, Lisa avisa que não tem medo daquilo. Nesse meio tempo, Zulmira arruma uma Andressa fake na cama da patroa, para fingir que ela está dormindo. Mas, na verdade, Raul e a esposa estão na boa, no apartamento de Theo, tentando manter a reconciliação de pé. Os dois comentam sobre a reviravolta na vida do casal e sobre o comportamento de Guiomar, mas mudam de assunto e vão pro rala e rola sem perder tempo. No Vale das Sombras, os espíritos iluminados fazem mais excursão pelo local e encontram Alexandre. Daniel diz à alma penada que os planos dele estão fracassando. E, ainda por cima, o rapaz não está aproveitando a oportunidade que está tendo de ir e vir, transitando livremente entre a terra e aquele vale sombrio. Mas o espírito inferior do rapaz responde que não pretende abandonar sua vingança, avisando que Theo vai terminar pior que ele, pois não vai nem saber mais quem realmente é. Insatisfeito com a resposta do moço,
Daniel e seus irmãos de luz decidem ir embora, deixando Alexandre desesperado. O dia amanhece e Andressa diz ao marido que precisa ir embora, antes que a mãe descubra que ela não passou a noite em casa, mas Raul em outros planos. Na clínica, Josefa e Mauro conversam antes de entrar no consultório de Theo, e o arquiteto aproveita para contar que o escritório recuperou seu melhor cliente, e Diná foi a responsável. O doutor acaba passando uma bronca na enfermeira, por causa da discussão que ela teve com o filho na noite anterior, que perguntou sobre o pai e decide suspender novamente as visitas ao rapaz. Na vila, Carmen e Lisa conversam sobre Adonai, mas Agenor aparece todo saltitante, interrompendo a conversa das duas, e querendo saber por que elas estão com cara de enterro. Carmen desconversa e sai, mas Lisa é obrigada a encarar o pai, que agora quer saber por Andatel. Já que o rapaz não aparece ali faz tempo, Lisa dá uma embromada no taxista e diz que o namorado está viajando e coisa e tal. O cara muda de assunto e quer saber se a filha gosta mais de Fátima ou de Sininha. A cabeleireira não entende nada e Agenor explica: "Filha, eu tô falando sério, porque, sabe, tem dias que eu penso que eu gosto da Sininha. No outro dia, a Fátima não me sai da cabeça. Continuando assim, a minha cabeça pira, viu?" Rindo, Lisa decide encerrar o assunto e, sendo absolutamente sincera, diz que ele não gosta de nenhuma das duas mulheres, pois sempre foi um tremendo mulherengo. E o cara, humildemente, responde: "Que culpa eu tenho de ser um gostoso? A mulherada? Mulherada me canta na lata, na cara dura. O que eu posso de fazer? Você sabe, às vezes eu até fico sem jeito." Josefa, destruída por causa da situação do filho, aparece de surpresa na casa de Lisa e Agenor não perde a oportunidade de dar uma de suas cantadas na mulher. Sem jeito, a enfermeira agradece, mas diz a Lisa que precisa muito conversar com ela. Agenor resolve dar uma volta para deixar as duas sozinhas e Josefa conta que Theo não está bem por culpa dela. E conta toda a história envolvendo a sua gravidez, revelando que desapareceu porque não queria que o pai do rapaz se casasse com ela, porque estava esperando um filho. A mulher diz que nunca conversou realmente com Theo sobre o assunto, e esse foi o motivo que desestabilizou o rapaz novamente. E por isso, o psiquiatra proibiu as visitas novamente. Lisa fica super chateada com a notícia, mas avisa que vai ligar para Alberto e ver se ele pode fazer alguma coisa. As duas decidem ir pessoalmente falar com o médico de família, mas encontram Naná e Hélio pelo caminho. A cabeleireira apresenta a sogra e, imediatamente, o delegado reconhece a mulher. Surpresa, Josefa pergunta o que o sujeito está fazendo por ali e coisa e tal. Mas Naná se mete, avisando que o cara é seu noivo. Desesperada, Josefa então diz: "Meu Deus, eu não posso acreditar. Foi Deus quem te mandou, Hélio. Eu rezei tanto para encontrar um caminho. Só pode ser coisa lá do alto." Naná não entende nada e quer saber o que está acontecendo. Hélio, então, explica que ele e Josefa são da mesma cidadezinha do interior e cresceram juntos. Lisa percebe a situação e leva a amiga para tomar um café, enquanto Josefa se entende com o sujeito. Josefa revela ao delegado que acabou tendo o filho que os dois estavam esperando e o rapaz está precisando muito dele naquele momento. Na pensão, o assunto na mesa do café da manhã é sobre o babado que aconteceu na noite anterior, entre Carmen e o mascarado. Sininha diz que não consegue perdoar Carmen por ter fugido do ex, quando ele revelou seu segredo, apesar da moça sempre ter dito que Adonai era o grande amor da vida dela. Tibério decide desabafar, e furioso, diz que queria matar Carmen por ter reagido daquela maneira, pois agora o rapaz, que considera seu filho, está sofrendo ainda mais. Naná chega à pensão furiosa e conta para todo mundo que acabou de descobrir que Hélio é pai de Theo. O delegado se defende como pode e confessa que também acabou de descobrir que era pai e nem mesmo conhece o filho. Vendo que Naná continua furiosa, o sujeito diz: "Quer deixar eu explicar? Eu namorei a Josefa quando nós éramos jovens, lá na nossa terra. E ia tudo muito bem até que ela ficou grávida. Eu quis assumir, mas ela, que não quis casar comigo, sumiu da cidade. Talvez tenha ficado envergonhada, sei lá. E nunca mais eu tive notícia. Agora dou de cara com ela e fico sabendo que nosso filho já é um homem feito. E o pior, está doente." E Sininha, que não deixa passar nada, resolve perguntar ao delegado se foi por isso que ele forçou Zeca a assumir o filho da sobrinha. Hélio acaba admitindo que aquele foi o motivo para pressionar o músico a se casar, e coisa e tal. Mas Tibério, cansado daquela fofocalhada, avisa que vai sair para visitar o mascarado. A dona da pensão aproveita a oportunidade e diz que vai contar a história de Adonai para todo mundo, pois o rapaz precisa do apoio deles e sentir que é querido por todos. Nesse meio tempo, Diná e Mauro falam ao telefone, e a mulher quer se certificar de que pode contar com o rapaz. Animado, o arquiteto diz que sim e ainda avisa que tem um amigo que parece um armário e encara qualquer parada. Diná afirma que a ideia é ótima,
pois só dá para esperar o pior da pessoa com quem vão se encontrar. Maroca, curiosa, quer saber o que a filha estava combinando com Mauro, e Diná desconversa, avisando a mãe que é feio ficar ouvindo a conversa dos outros. A vovó surpreende novamente a filha e diz que sabe que ela e Mauro estavam falando de Ismael, e lembra que a mulher levou 4 pontos na cabeça por causa dele. Diná, então, pede à mãe que fique tranquila, pois dessa vez está prevenida. Nesse meio tempo, Josefa, acompanhada por Lisa, conta a Alberto o que aconteceu. E o médico, então, comenta que o fato da enfermeira encontrar o pai de Theo justamente naquele momento só pode mesmo ter sido ajuda do nível superior. Porém, Lisa reclama, avisando que Dr. Sérgio proibiu novamente as visitas ao arquiteto e não vê no que a presença do pai pode ajudar o rapaz. Josefa implora a Alberto que tire seu filho de lá, mas o médico explica que ela sabe que está pedindo algo impossível, pois o rapaz foi internado pelo psiquiatra dele e só ele pode dar alta ao arquiteto. A enfermeira não se conforma com aquela situação e diz que precisa fazer alguma coisa para ajudar seu filho. Lisa tem uma ideia e pergunta a Alberto se é viável pedirem a Sérgio que deixe Theo conhecer o pai. E o médico responde que acredita que sim, desde que ele ache que a visita possa fazer bem ao seu paciente. Estela aparece no apartamento do noivo e fica sabendo que Theo não está muito bem. Sozinha com Alberto, Estela conta que Ismael quer levar Bia para a Europa na próxima semana. E o médico explica que, como a garota é menor de idade, se ela não autorizar, ela não vai poder viajar. Estela, dizendo que sabe disso, alega: "Você não conhece o Ismael? Quando ele quer alguma coisa, ele não mede consequências, Alberto. O mais simples que ele pode fazer é forjar minha assinatura na autorização. O resto você já conhece. Quantos pais pegam seus filhos e saem do Brasil, hein? Para nunca mais? Esse trambique é muito fácil para o Ismael. Ele é especialista nisso." Alberto tenta acalmar a noiva e diz que ela precisa ter fé em Deus, que vai nos mostrar o caminho para que possam resolver aquela situação da melhor maneira possível. Do outro lado da cidade, Ismael recebe a visita de Diná, que está acompanhada por Mauro e seu amigo segurança. A mulher avisa que precisa conversar com o ex-cunhado e quer saber se ele está sozinho. Ismael admite que só ele está em casa e topa falar com a mulher, mas quer que os rapazes deixem os dois sozinhos. Mauro se recusa, porém manda o amigo segurança esperar no corredor. Diná então vai direto ao assunto e diz: "Eu vim te propor uma troca. Vim falar sobre a tua viagem. É melhor você deixar a Bia fora disso ou vou ser obrigada a mostrar esse dossiê à sua filha." Enquanto o sujeito lê o documento que Diná deixou na mesa, Diná continua falando e afirma: "Sabe, se a Bia pegar esse papel, vai ficar provado que você mentiu o tempo todo. Como é que você vai poder negar?" Furioso, Ismael rasga o documento, mas Diná avisa que aquilo é apenas uma cópia e o original está muito bem guardado. Ismael decide partir para cima da mulher, mas Mauro não permite, e Diná aproveita para dizer: "Você não muda mesmo, né? É muito valente só com mulher. Olha aqui, eu só não mostro isso para a Bia porque eu gosto dela. Eu adoro a minha afilhada e não quero que ela sofra. Agora, se for necessário, eu vou mostrar." E vai embora, sem olhar para trás. Sozinho, Ismael resmunga com si mesmo e diz: "Desgraçada, você vai me pagar por isso. Você vai se arrepender por ter nascido." E Bia aparece do nada, depois de ter escutado tudo o que aconteceu ali. Sem ser vista, a garota pega os pedaços do documento que o pai rasgou e consegue ler o que estava escrito ali.